o livro que eu vim trazer para vocês aqui foi um livro que me proporcionou uma experiência de leitura muito diferente do que eu estava lendo nos últimos tempos. Ele foi capaz de me tirar de um frenesi de leituras rápidas e intensas e me colocar em um estado onde eu consegui me acalmar e me conectar a uma energia que me fez ter mais alma e calma durante toda essa leitura. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Clã das Mulheres Wayward. Eu sou a Jéssica Pertilha aqui do canal Biblioteca de Bolso e aqui você sempre vai encontrar uma conversa bacana sobre livros e, claro, com a minha opinião. Eu acho muito importante a gente ter essa opinião dentro das leituras e mostrar a nossa experiência, o que a gente sente, o que a gente vive, como esse livro consegue tocar a nossa alma. E para melhorar a indicação desse livro aqui, que é O Clã das Mulheres Wayward, eu quero também aqui indicar para vocês a minha plataforma de cashback preferida, ou seja, uma plataforma que devolve parte do valor das minhas compras de volta. Essa plataforma é a Cuponomia, onde eu tenho comprado todos os meus livros através do cashback da Cuponomia. Vou deixar aqui no box da descrição o meu link para o Cuponomia, que é uma plataforma incrível de cashback que eu uso muito para economizar nas minhas compras online. Eles têm mais de 2.000 lojas parceiras, gente. E a Amazon é uma delas, que é a que eu mais utilizo para fazer as minhas compras. E clicando aqui no link da descrição, você faz o seu cadastro e já ganha R$5. A partir de R$20, você já consegue resgatar o valor e transferir para sua conta sem custo algum. E o melhor, você pode usar esse valor como você desejar. Inclusive, adiciona o Cuponomia como uma extensão do seu Chrome, porque as lojas que você entrar e tiver o Cuponomia, ele vai te avisar para que você possa economizar na sua compra e principalmente ter uma parte do seu dinheiro de volta. Eu tô adorando, porque eu não conhecia essa plataforma de cashback antes e hoje muitas das minhas compras de livros eu tenho feito pela Cuponomia, o que tem me ajudado muito a comprar mais livros depois. Tem um livro que eu comprei recentemente que chama O Ceifador, que estava R$ 29,90 e esse livro acabou sendo gratuitamente para mim porque eu comprei pelo cashback que eu tinha dentro da plataforma da Cuponomia. Então os R$5 que você ganha já cadastrando pelo meu link aqui, mais o cashback que você vai juntando nas suas compras, te proporciona então você conquistar muito mais livros, ter muito mais leituras. Por esse link você consegue não só comprar pela Amazon, mas tem a Sephora, tem também as Casas Bahia, tem várias plataformas que faz parte desse grupo de 2.000 lojas parceiras da Cuponomia que com certeza você vai ver o seu dinheiro rendendo muito mais. Clica aqui no link, então se cadastra e já garante seu dinheiro de volta e esse bônus de R$5 que você ganha aqui com o meu link. E a minha última leitura então foi o livro O Clã das Mulheres Wayward, que foi essa leitura que eu comentei com vocês, até abraçar o livro, que me pediu, se tornou meu preferido, que me pediu muita calma e muita alma nessa leitura. A gente sempre está acostumado a leituras bem tensas. Eu, por exemplo, sempre estou acostumado com livros que me fazem estar muito alerta. E apesar dos temas que tem nesse livro, que são temas delicados, que mexe na figura feminina, traz ela com situações que passam 5 séculos e elas ainda são repetitivas, ainda continuam acontecendo com mulheres, que a gente consegue entrar não só nessa calma de olhar tudo o que aconteceu durante 5 séculos, que essas mulheres wayward, desse sobrenome que elas carregam, mulheres que não se encaixam em padrões impostos ali pela sociedade. Então nós vamos fazer uma viagem, literalmente nesse livro, em 5 séculos dessas mulheres wayward. Nós vamos ler quais foram os desafios e o que aconteceu com essas mulheres durante esses 5 séculos. Aqui no livro O Clã das Mulheres Wayward, nós conhecemos 3 protagonistas que me encantaram, gente. A primeira é a Alta, a segunda é a Violet e a terceira é a Kate. Todas elas viveram em momentos diferentes ali, mas elas eram ligadas pelo poder absoluto que é o sangue. Só que elas não sabem que elas estão ligadas. E isso é a parte que mais dá desespero na leitura desse livro. Então nós conhecemos a Alta, que viveu em 1942, um tempo muito sombrio para as mulheres, como se elas fossem responsáveis por conseguir manipular a natureza. Então nós temos essa primeira protagonista que é a Alta, e ela vive exatamente isso. É muito dolorido você ler ela falando sobre onde ela estava, a situação que ela estava,
como ela era tratada e a exposição que ela passou em público para provar que ela não tinha nenhuma marca ali que a classificasse como uma adoradora de Satã. Teve um momento aqui no tribunal que eu realmente chorei. Foi muito humilhante aquela parte para a Alta. É muito humilhante para qualquer mulher que leia aquele livro. É um livro que toca muito profundamente em nós leitoras, porque mostra como em situações como essa, toda a dignidade que nós temos, toda a privacidade que nós temos, ela acaba no momento em que alguém decide acusar uma pessoa de uma forma injusta. Ela tem que passar por tudo aquilo para provar que ela não é o que os outros dizem. Então a Alta, ela vive nesse momento muito escuro da humanidade, onde foram feitas coisas inimagináveis em nome de pessoas cruéis que precisavam achar culpados para suas próprias dores. E adivinha quem era culpado dessas dores? As mulheres. Elas eram castigadas dia após dia ali por serem quem elas eram. Então a Alta nos mostra esse momento em que ela viveu e principalmente a divisão dos conhecimentos. A Alta aqui, ela é uma curandeira, ela aprendeu com a mãe dela todos os saberes da terra, como curar com a natureza. E nesse exato momento também estava sendo introduzido a medicina que nós conhecemos hoje. Só que essa medicina era extremamente cara, era só para as pessoas que tinham um nível social alto, e as pessoas simples dos vilarejos recorriam às curandeiras, só que depois de um tempo elas recorriam aos tratamentos de uma forma mais escondida, sem levantar a suspeita para que elas não fossem acusadas de algo ruim. Então nós temos a menção dessa protagonista, que é uma protagonista extremamente forte, que venceu situações. Aqui ela também tem uma amiga que a prejudica, mas ao mesmo tempo a gente vê que elas têm um sentimento ali um pela outra que foi muito tocante, principalmente no final. Traz aqui mais uma personagem feminina que não faz parte desse clã, né, o Wayward, mas traz essa visão de como as mulheres elas sofriam até pelo fato de não conseguir gerar um filho ali, né? Então nós temos essa protagonista que também sofreu muito nas mãos do seu pai, nas mãos do seu esposo, e depois ela encontrou um pouco de alívio com a ausência desse. Sofreu muito também ali no meio de todas as situações, mas a Alta, ela conseguiu se manter forte. E a parte que mais me marcou nessa personagem foi exatamente o fato dela conseguir ajudar as pessoas, mesmo sozinha, ouvindo os conselhos da sua mãe, garantindo que o legado das mulheres do Wayward continuasse, mesmo estando sozinha ali. A Violet, ela viveu em 1942. E essa parte, ela me fez questionar muito sobre como era aquela vida. Nós sempre falamos que, nossa, antigamente a vida era muito melhor, as coisas eram mais fáceis, mas isso é só no nosso pensamento. E quando a gente lê uma história como essa, tão bem escrita e de uma sensibilidade, gente, absurda, a escritora conseguiu trazer temas super difíceis de ser tratados de uma forma leve, mostrando todas as situações para nós de uma forma que nós consigamos ter empatia e ver a gravidade de tudo aquilo. Porque é muito sério tudo isso que aconteceu e as pessoas elas meio que esquecem quão ruim essa época foi para as mulheres, né? Então essa protagonista, apesar de não viver uma vida tão simples como a Alta viveu, porque a Alta, ela era uma curandeira e geralmente essas pessoas eram pessoas muito humildes. A Violet já não faz parte disso. A Violet teve um privilégio, não sei se posso dizer que isso é um privilégio para ela, de ter um pai muito rico, mas ele usou de meios muito errados para conseguir a sua riqueza. Então ele não era uma pessoa de bom caráter. E ela foi criada por esse pai que ela achava que poderia sim amá-la, que poderia sim ter amado a sua mãe. Só que no caminhar da história, as descobertas que ela vai fazendo, ela descobre que isso realmente não aconteceu. Que como todas as coisas que o pai queria conquistar, como se fosse um troféu a ser conquistado, a mãe dela fez parte disso. Então, o pai dela não amava a mãe. A mãe foi uma conquista que o pai quis. Foi um troféu que ele queria, ele conseguiu. E, infelizmente, a mãe dela já não estava mais ali. Então, a história da Violet, ela tem essa ausência da mãe, o que não aconteceu com as outras duas protagonistas, e se descobrir quem realmente ela era. Porque ela não sabia quem era a mãe. O sobrenome da mãe dela ligava muito ela a quem ela realmente era. Só que diferente das outras protagonistas, a Violet tinha seu irmão, que era o Graham. E o Graham foi um personagem que foi muito bom de ler. Que apesar daqueles desafios que se tem entre os irmãos quando são menores, você via que os dois se importavam muito um com o outro. E o Graham mostrou isso para a Violet. Teve uma frase do livro que me marcou bastante, onde em uma menção diz que ele foi um irmão leal.
E você chega no final do livro entendendo, é emocionante ver isso, entendendo como o Graham foi leal a Violet e como os dois se amavam ali. Graham foi sim aquela pessoa leal a Violet até o fim. Focando nessa protagonista que é a Violet, ela passa por situações muito difíceis, mesmo estando dentro de um palácio, mesmo vivendo uma vida muito boa, sem falta de nada material. Mas ela sentia muita falta de saber da história dela, de saber da mãe dela e de ter um acolhimento do pai que não existia. Até o dia que esse pai coloca dentro da própria casa dele um primo deles. E aí a vida da Violet muda completamente. Nós temos uma outra visão desse tempo, onde as pessoas tomavam para si o que eles queriam e as consequências disso era totalmente da mulher. Então a Violet se vê ali numa situação sozinha, ela descobre que ela realmente era, porque o seu pai, sendo um carrasco, ele a leva para um lugar e é ali que ela descobre da onde a mãe dela veio, quem era a avó dela. Ela começa a descobrir quem ela realmente é dentro do clã Wayward. E essa força de descobrir quão forte foram as suas antepassadas a mantém firme ali para tomar decisões muito difíceis e também a lidar com todas as consequências dessas decisões. E a Violet foi assim uma personagem que eu admirei muito por todas as decisões que ela tomou, pela força que ela teve ali no final e principalmente para a lição que ela deu naquele sujeitinho. E é nesse momento então que nós vemos o Graham, né, se tornando esse irmão leal, entendendo o que aconteceu com a irmã. O momento de maior desespero dela, lendo o momento em que ela deixa ali escrito e acaba não tendo coragem de ir até o final. E é a partir desse momento, então, que ele toma a decisão de ficar do lado dessa irmã. E foi uma decisão extremamente difícil para os dois. Mas você vê nesses dois personagens que, apesar das situações serem muito difíceis, você consegue. E eles conseguiram. Eles abriram mão de tudo e construíram a sua própria vida, mas uma vida onde eles estavam livres pela primeira vez para serem felizes e construírem a vida que eles achavam melhor para eles. E no último momento nós temos a protagonista que vive em 2019, que é a Kate. E a Kate vive um momento extremamente difícil da vida dela, onde ela está num relacionamento abusivo, onde ela não tem liberdade alguma. Mesmo estando no ano de 2029, ela tem a sua liberdade ali tirada dela, o domínio sobre o seu corpo também tirado, e ela é totalmente refém naquele relacionamento. E quando algo muda na Kate, ela toma uma decisão e foge desse relacionamento. E é então quando ela tem o primeiro contato com a tia Violet, que deixou o chalé, a casa onde ela morava, para Kate. E é quando a Kate vai para essa casa, para esse chalé, que ela descobre então a ligação que ela tem entre a Violet, a Alta e a todas as outras que vieram antes dela. Isso dá força para Kate continuar a tomar decisões importantes na vida dela. E ela descobre coisas muito preciosas sobre essas mulheres, sobre a força delas e como ela consegue sim, mesmo achando que ela é totalmente incapaz, porque nesses diálogos que nós ouvimos, nessa descrição do livro, a gente vê que as personagens, elas são todo o tempo diminuídas na sua força, na sua capacidade de conseguir se virar sozinha. E o mais bonito dessa história inteira é que todas essas mulheres mostraram sim que elas conseguiram sobreviver sozinhas. E a Kate vai então absorver essa força tanto da Violet, quando ela começa a ler a história da Violet, conhecer as pessoas que conviveram com a Violet, descobrir quem foi a Alta, descobrir as mulheres que viveram naquele lugar, naquela casa. E ela vai então enfrentar os seus medos, desistir do seu passado, conhecer quem realmente ela é e se conectar ao todo em que ela pertence. O final desse livro para mim foi sensacional. A forma como a escritora trouxe essa ligação das personagens com a natureza, a Violet com a libélula, a Kate com a abelha, a Alta com o corvo, a ligação do corvo, as marcas que ela teve, a Kate ali na infância. A gente descobre como a Violet tentou conexão com a Kate, mas quando ela viu que o legado não ia acabar, o alívio que ela sentiu, essa ligação que a escritora conseguiu trazer, que foi o Graham que deu a continuidade, a gente saber ali como era a sequência dos filhos que viriam dessas mulheres. Gente, olha, eu terminei esse livro em prantos. Eu chorei muito na história por tudo que aconteceu com essas mulheres. Toda a história carregada aqui, essas dores,
essa coisa que a gente consegue se identificar, que a gente consegue ver o que aconteceu e o que ainda acontece. Aqui em Wayward você vê que os anos se passam, os séculos passam, mas as situações ainda permanecem as mesmas. Então aqui essas protagonistas, por mais que elas não soubessem quem elas estavam vivendo as dores e o ciclo de vida das suas antepassadas. E a gente vê, por exemplo, a filha da Alta tentando salvar a sua filha. Você vê a Violet descobrindo que a avó dela estava tão próxima dela, ela nunca nem soube. E como o sobrenome dessas mulheres, o nome dessas mulheres eram apagados através dos tempos pelos próprios casamentos. Então as mulheres acabavam perdendo essa identidade de quem elas eram antes desse momento de estar com o seu esposo. E o pai da Violet, pra mim, foi o mais cruel. Lógico que o relacionamento da Kate foi muito difícil. Só que quando a gente escuta tudo que a Violet passou, e ela conseguiu, gente. Ela conseguiu, em meio a todas as dores dela, permanecer ali, se tornar a pessoa que ela sempre desejou ser e conseguir passar tudo que ela tinha para essa sobrinha neta que conseguiu manter o legado então do Wayward. Eu indico demais a leitura de Wayward para vocês. Preparem um lencinho, que é muito difícil você não se emocionar, e se entregue a essa leitura. Lembrando que você também consegue comprar esse livro aqui através do cashback da Cuponomia e receber parte do valor que você pagou de volta. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora porque ajuda muito essa comunidade a crescer. Deixa o seu like, comenta, compartilha com todo mundo se você gosta desses livros que trazem esse passado das mulheres, as dores que elas viveram no passado, porque eu adoro. E realmente é uma dica de leitura que vai levar você para 1942 e ver como a vida era desafiadora para muitas pessoas. Se você não me segue lá no Instagram, é @bibliotecadebolso.br. Me segue lá também, porque todo dia eu converso sobre livros com você lá, então já me segue, que vai ser muito bom ter você lá. E eu vou ficando por aqui, astros, desejando que a leitura do livro O Clã das Mulheres Wayward seja tão tocante para você como foi para mim. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!